E porque a gente falou isso, né? Eu acho que na aula retrasada que eu falei sobre esse assunto. Então, dar esmola sim ou não? Essa resposta é só Jesus que pode dar, viu? Mas a gente tenta responder. Há muitos anos atrás, a gente conhecia até o esmoleiro, porque, por exemplo, ali na redondeza tinha um ou dois. Então a gente conhecia, a gente sabia o nome e a gente sabia que realmente a pessoa estava precisando, né? Mas hoje é diferente, né? Então a gente deve ter um olhar assim de enquadramento. Eu vou falar alguma coisa para as pessoas assim se precaverem, mas ninguém tem uma bola de cristal para saber o que vai fazer, porque a gente não sabe é, se a pessoa está precisando ou não, ou se é malandragem, né? Então, primeira coisa, nós perguntamos a nós mesmos: eu vou dar esmola para ficar livre do pedinte? Que isso é a coisa mais fácil, né? A pessoa está ali na nossa frente, você deu uma moedinha, pronto, está livre do pedinte. Ou apenas por dor, piedade, naquele momento, deu a moedinha, tchau e benção. Ou, às vezes, para aparecer, né, diante dos outros, olha, eu sou bom, hein, estou dando esmola. Ou então, a pessoa pensa assim, eu não posso salvar o mundo, olha, segura aí a moedinha, tchau e benção. Né? Muito bem. O necessitado real e também os aproveitadores, eles buscam aqueles lugares estratégicos para pedir esmola, né? Principalmente igreja, centro espírita e outras religiões. No centro, nosso lar das Casas André Luiz, muito conhecido, né? Eles têm em Guarulhos e têm em Santana, na Rua Duarte de Azevedo. Eu trabalhei um tempo lá. Então, não é permitido nenhum trabalhador dar esmola dentro do centro. Se a pessoa está fazendo assim um atendimento fraterno e essa pessoa, né, aproveitar aquele momento para pedir um dinheiro, não pode dar. Então, essa proibição é interessante porque põe ordem na casa, né? Porque senão todos que vão ali, a maioria, vai acabar pedindo, então vira aquela bagunça, dinheiro no centro espírita correndo para cá e para lá. Então não é permitido. E aí aconteceu um caso assim muito interessante, intrigante, né? Intrigante. Eles tinham lá no André Luiz uma reunião à tarde, né? Que era passes, palestra. Então teve um dia, uma tarde, né? Já todo mundo lá esperando o início e entrou uma mulher assim com aspecto de pedinte. E ela foi lá na frente do salão e resumiu a história dela assim em alguns minutos, né? A sua trágica vida. E aí o que acontece? O pessoal já está naquela egrégora, né, do centro, o coração aliviado. Quando ela contou aquela história, né, emocionou todo mundo, todos deram, quase todos deram esmola, a mulher foi recebendo, mas eis que surge a dirigente do trabalho. E aí, é difícil o que ela fez, hein? Ela falou que não era permitido dar esmola dentro da casa, mesmo que não fosse trabalhador, não é permitido. E aí, o que ela fez? Ela pediu para a mulher devolver toda a esmola que ela recebeu. Então, aí deu assim aquele impacto ruim, né? Dava a impressão que estava assim humilhando aquela pessoa a um nível muito forte. E
O que ela fez, essa dirigente? Pegou a mulher, depois que ela devolveu todo o dinheiro, levou lá para assistente social. E ali, por sorte, né, eles têm esse serviço que facilita. Então, a mulher vai falar o problema que ela tem, o que ela está passando, e esse serviço social vai investigar se realmente é verdade. E sendo verdade, eles vão ajudar. Assim, de alguma maneira, eles vão ajudar. Então, esse é o melhor caminho. Aí, a mulher voltou, a dirigente voltou para o trabalho. Totalmente reprovada. Pessoas dizendo ali, aqui eu não volto nunca mais. Vê, gente, como é difícil, né? Como é difícil. Porque o que essa dirigente fez foi muito difícil, não era qualquer um que ia ter essa coragem. Mas ela está seguindo regra, determinação. E ela não jogou a mulher aos leões. Muito pelo contrário, ela levou a mulher para uma assistente social que vai ajudar ela muito mais do que aquela esmola que ela recebeu. Tá certo? Então, a gente tem que se indagar a gente mesmo. Nós estamos fazendo parte de algum grupo que ajuda necessitados? Nós estamos tentando abrandar ou diminuir esse problema de esmola? Gente, existem casos claros de aproveitadores e nós contribuímos. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos colaborando com pessoas inescrupulosas, em detrimento daquelas que necessitam. Tá? Como saber? Esse é o problema, ninguém tem bola de cristal para saber. Mas tudo é um interesse. Né? A coisa mais fácil é pegar aquela moedinha e dar para a pessoa. Já foi provado, já foi feito um levantamento, que mesmo aquela moedinha de 10 centavos, que se a gente estiver passando na rua e ver no chão, a gente nem abaixa para pegar. Mas, num semáforo, a pessoa recebendo, a pessoa inescrupulosa recebendo esses 10 centavos, fizeram uma conta que ela ganha uma notinha muito boa, muito melhor do que se ela estivesse trabalhando. Então, é isso que a gente deve pensar muito bem. Então, quem que vai ditar se eu devo dar, se eu devo não dar? É o coração. Mas sempre que possível, a gente investigar. É lógico que, não tenho tempo. Sempre essa palavra vai atrapalhar a gente. Eu não tenho tempo. Existe um caso, um amigo meu espírita, ele também era assim, desse jeito. Ele procurava fazer as coisas o mais certo possível. Então, ele estava indo trabalhar no centro da cidade, e aí um homem com uma receita médica pediu para ele se ele podia comprar aquele remédio para a mulher. É sempre a mesma história, né? Às vezes é verdade. Como que a gente vai saber? Ele se compadeceu da pessoa. Quanto é esse remédio? Sei lá, R$ 20. Ele pegou os R$ 20, deu para o homem, atravessou a rua, subiu no prédio. Quando ele subiu no prédio, deu alguma coisa nele, ele olhou na janela, o cara continuava pedindo. Quer dizer, ele não estava pedindo para aquele remédio, não deu o dinheiro do remédio, por que ele não foi embora? Outras pessoas estavam dando. Aí, esse meu amigo desceu, ia atravessar na rua para conversar com ele. E, dependendo da conversa, ele ia chamar um segurança, ia chamar a polícia para tentar resolver isso, gente. Porque eles estão tirando o lugar daqueles necessitados. É difícil fazer isso? É lógico que é difícil. Dê uma moedinha de 10 e, é a coisa mais fácil que tem. Quando o homem viu que ele ia atravessar a rua, sumiu. Então, se ele sumiu naquele momento, aí vão falar, você está julgando. Não estamos julgando, a gente está procurando fazer a coisa certa. Pessoas com criança no colo, gente,
aquilo é de doer o coração, né? Mas a maioria é pessoas que estão se aproveitando. Como que vai saber? Não sabe. No nosso núcleo, nós recebemos brinquedo, onde a gente encaminhou, né, para terceiros fazer a distribuição e tudo. Eu fiquei com 2 bonequinhas e dois brinquedinhos de menino. Deixei no carro. Eu não sei se eu vou lembrar o endereço, mas eu passo lá algumas vezes. E eu vejo um rapaz com uma menina no colo, uma menina pequenininha. Então, isso foi bem antes de dezembro. Eu via ele lá. Quando eu peguei a bonequinha, eu falei, eu vou levar para aquela menina. E aí eu passei lá, dei a bonequinha para a menina. Essa bonequinha não vai interferir, só se ele vender a boneca, né? Mas não vai interferir no que eu estou pensando. Gente, ele tá lá até hoje. Agora, uma coisa que a gente quer deixar claro. Num tempo desse, de pandemia, num tempo de desemprego, é diferente. Não tem como, parâmetro, não tem como a gente fazer. Então, aí é diferente. Eu estou dizendo, respondendo essa pergunta aqui para a Solange, numa situação normal. Numa situação normal, a gente tem que buscar saber se a pessoa realmente está precisando. E eu, antes da pandemia, o que eu ia fazer? Eu ia parar o carro, ia conversar com o rapaz com a criança no colo. E se eu sentisse, né, dependendo do que eu sentisse com ele, eu encaminhava ele para André Luiz, porque tá pertinho ali as casas André Luiz que atende esse tipo de problema. Onde eu estou falando é ali na rua Olavigídio, com aquela Leôncio de Magalhães. Tá? Se a pessoa passar ali, vai ver um rapaz lá que já está quase um ano, mas tem pandemia, desemprego, não é hora da gente fazer esse tipo de averiguação. Muito bem, e terminando esse assunto, flanelinha. Flanelinha, gente, é 99% de pessoas inescrupulosas que toma conta da rua. Se você não der esmola, porque é esmola, ele não está fazendo trabalho nenhum, porque ele não olha o carro. E naquela outra aula a gente contou o caso do flanelinha que não quis o emprego porque ele ganhava mais ali como flanelinha. Então, a gente, para facilitar a nossa situação, nós paramos ali no lugar, o flanelinha, você pega, dá R$2 para ele. O que você está fazendo? Você está fomentando uma situação onde ele jamais vai procurar trabalhar, porque ali para ele está ótimo. Então, a gente está fomentando uma vagabundagem, gente. E isso vai ser um problema para nós, tá? Porque a gente está tendo culpa, a gente está plantando. Então, fala, pô, mas esse cara quer salvar o mundo. Não, a gente tem que procurar fazer o certo. Se está na dúvida, tal, vai pelo coração. Se você, pelo coração, você der para uma pessoa que está com malandragem, paciência, aí não tem o que fazer, né? Nós não temos bola de cristal, mas devemos fazer o máximo para fazer a coisa certa, tá bom? Então, essa é a resposta. A gente estamos aqui na 27ª aula. Estudo das coisas de Deus. Muito bem. Na 5ª aula, que foi 29 de maio de 2020, nós falamos sobre a caridade. E nós comentamos uma parábola muito interessante, a parábola do festim, que quando deres um festim, convideis os pobres e estropiados. Lucas 14, versículo 12 a 15. E nessa parábola tem um lembrete assim de Kardec que faz toda a diferença.
A palavra festim, banquete, pode significar também participação na abundância que desfrutas. E aí, naquela aula, a gente finalizou esse assunto com a parábola dos talentos, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. Mamon é a riqueza. Essa parábola é tipo assim, Deus falando para a gente, talento te dou, multiplica-os aonde fores, em benefício dos meus filhos, teus irmãos, em situação inferior à sua. E o que é assim muito interessante é que as palavras de Jesus, elas se encaixam em vários ensinamentos dele mesmo. Não é coisa fechada, só serve para isso, só serve para... Não. É muito aberta, né? E ela se aplica a um ensinamento aqui, acolá, e também tendo assim uma aplicação de vários sentidos, mas sem perder a eficácia do momento em que Jesus falou. Então, é isso que é interessante, né? Naquela oportunidade, né, na quinta aula, a gente explanava, finalizando com essas parábolas dos talentos. Então, resumindo, né, porque a gente já falou sobre ela em outro aspecto. Um senhor que faria uma longa viagem deu ao seu servo talentos. E esses talentos é dinheiro, né? Falava tantos talentos, é dinheiro. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1 talento. Passando muito tempo, ele voltou dessa viagem e foi prestar conta com esses servos, né? O que havia recebido 5 talentos apresentou-lhe mais 5, quer dizer, ficou com 10. O que havia recebido 2 apresentou mais 2, ficando com 4. E o Senhor disse àqueles 2, né? Servo bom e fiel, já que foste fiel nas pequenas coisas, o que é isso? É o talento que ele dá. Então, como os servos foi fiel nas pequenas coisas, dar-te-ei a intendência das grandes. Tá? Entra no gozo do teu Senhor. O que havia recebido 1 talento disse, Senhor, sei que és um homem muito severo e temendo, escondi o teu talento na terra e agora peguei ele de volta e estou devolvendo. E aí o Senhor respondeu para ele, servo mau e preguiçoso, e falou para os outros, tirai-lhe dele o talento e dai àquele que tem 10. Estranho, né? E aí, mais estranho ainda foi o que ele falou posteriormente. E disse Jesus, por quê? Ao que tem, se lhe dará mais e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas, onde terá choro e ranger de dentes. Mateus, capítulo 13, versículo 10, 14. À primeira vista dessas palavras, o que parece? Parece um político brasileiro falando, né? Eu vou tirar eu vou tirar do pobre e dar para o rico. E aí, quando a gente analisa, né, as afirmativas de Jesus, sem aquela profundidade, sem estudar, sem buscar parâmetro para poder entender, a gente acaba interpretando de uma maneira onde põe a justiça divina na balança, no jogo, na incredulidade, né? Então, o estudo
dessas mensagens de Jesus exige uma interpretação muito cuidadosa, né? Caso contrário, os ensinos de Jesus vão contrariar a bondade e a misericórdia de Deus, né? Muito bem. Porque aquele que já tem, mais se dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem ou tem pouco, lhe será tirado até esse pouco. Muito bem. E é incrível que como logo surge o que nas nossas mentes? A parte financeira, né? E aí a gente fica pensando, pô, mas Jesus está falando para o cara lá dar para os ricos e tirar dos pobres? Mas que Jesus é esse, né? Ele fica assustado, né? Entretanto, como eu já disse naquela aula, Jesus não fala de dinheiro. Embora ele está dando um exemplo, talentos que é dinheiro, ele está falando da parte espiritual, né? O entendimento correto se refere às coisas de Deus, e ele só falava das coisas de Deus, tá? E mais propriamente dito, do conhecimento espiritual. As coisas de Deus são os conhecimentos espirituais. Os assuntos de Deus são os espirituais. Porque todo conhecimento que se chega mais próximo do correto, ele é adquirido com muito esforço, com boa vontade, né? E com interesse. Então, ele tem que ser trabalhado, senão a pessoa não consegue. O conhecimento espiritual ele não é diferente, ele exige muito esforço e dedicação para entender, compreender, né? E essa compreensão ela é progressiva. Então, veja, quanto mais se aprende, mais ficará sabendo. Aos que já têm mais conhecimento, mais se dará. Se dará a oportunidade de saber mais. Ficará na abundância do conhecimento. Deu para entender? Quanto mais se aprende, mais ficará sabendo. Então, aos que já têm mais conhecimento, vai ter mais ainda a oportunidade. Aos que não têm, ou que têm pouco, lhe será tirado. Nossa, como que vai explicar isso? E é bem lógico a explicação. Porque o pouco conhecimento, a falta de interesse e o pouco estudo fará desse pequeno conhecimento obsoleto. Com o tempo, ele não terá valor nenhum. Então, é como se tivesse retirado aquele pouco que tem, ele vai ficar sem nada. Tá? Nós vamos dar um exemplo, mas antes de dar exemplo, vamos falar uma outra coisa aqui. Por exemplo, o Velho Testamento, ele é muito importante. Tem pessoa que fala, não, isso é coisa antiga. Ele é muito importante para a gente analisar situações que aconteceram. Só que a gente tem que colocar na cabeça que são coisas, o Velho Testamento, de 4.000 anos atrás. Muita gente, e a gente acha que é pouco, mas não é muita gente, estão se debatendo hoje nas situações daquela época ao pé da letra, tá? Então essas pessoas elas pararam no tempo, né? Esse conhecimento vai perdendo valor a partir de novas descobertas. A ciência vai descobrindo as coisas, né? E a doutrina espírita, ela acompanha a ciência. E se outras ficarem paradas, vai acontecer o quê? Vai ficar obsoleto, né? Por quê? Nessa encarnação atual, a gente tem que estar mais claro para todas essas descobertas, para as atualidades.
para poder entender. Senão a gente fica ali naquela situação, pô, Jesus falou isso, Jesus falou aquilo, e a coisa fica por aí. Então tá. Bem, o exemplo que eu falei que ia dar, vou dar agora. Por exemplo, um homem, ao reencarnar, ele recebe um talento, que se refere a uma possibilidade de estudo, mesmo que seja diminuta ou em lugares precários. Ou seja, não tem muita gente aí que não tem a mínima condição de estudar, tipo, sei lá, na África, naqueles lugares bem pobres da África, não vai estudar nunca, não tem condição. Então, a justiça divina colocou um homem num lugar onde ele vai ter essa possibilidade de estudar. É um talento. Muito bem. Embora o lugar seja precário e essa chance, né, vai ser diminuta. Bem, se for esforçado, ele vai arrumar uma maneira de estudar. E se ele for um bom aluno, passa de ano, vai aprender mais. E aí, no próximo ano, mais e mais. E o que quer dizer isso? Mais cedo dará a ele a mudança do conhecimento. A partir do momento que ele vai passando de ano, o que ele está fazendo? Está se esforçando. Então, ele vai tendo mais conhecimento. Nós estamos falando aqui do conhecimento material, né, da nossa vida, mas que se aplica às coisas espirituais. Às vezes a gente lê um livro, depois de 5 anos, a gente vai ler de novo, nossa, a gente entende muito melhor, fica até empolgado com aquele livro que, na primeira vez, às vezes, não empolgou tanto. Tá? Um outro homem, nas mesmas condições que o anterior, ele já não estava muito afim de estudar, precisou lá os pais empurrar ele e tal, forçar a barra para ele começar o estudo. E se torna um mau aluno, repete o ano, fica apenas com aquele conhecimento pequenininho, né? Às vezes ele até abandona a escola, e aquele pouco conhecimento que ele tem vai se esvaziando, vai deteriorando. Fica como se houvesse alguém tirado dele. Então, é essa a explicação que Jesus estava dando. Então, do jeito que ele falou e do jeito que tem a explicação, como a coisa muda, né? A gente achando que Jesus tinha falado, pô, não é possível que Jesus falou isso. Tá bom. Esse tema, essa parábola, leva, assim, as mais diversas reflexões, e tudo, assim, naquela mesma eficácia, naquele mesmo assunto, né? Que ocorre ao longo da vida da gente, né? Principalmente o que se refere a relações, né? Valores de vida e conceitos. Então, a coisa vai, encaixa aqui, encaixa lá, é muito interessante. Tá bom. E aí, nós falamos no Velho Testamento, os textos da Bíblia. Isso que a gente está falando é muito importante, porque, às vezes, a gente está com conhecimento já, assim, apurado, mas existem coisas que ficaram para trás. E a gente, sabendo determinadas coisas, vai resolver outros problemas. Então, os textos da Bíblia, mesmo que não lido por nós, né, mas muita gente interpretou, gastou um tempão, né, e fez o quê?
fez suas interpretações de acordo com conveniências, né, interesses pessoais, e acabaram fazendo religiões com as suas interpretações de conveniências, né? E acabaram colocando dogmas. Eu já falei o que é dogma, né? Dogmas é uma coisa indiscutível. Isso tem na religião católica. Eu não sei se tem outras, mas a que eu conheço é na católica. Por exemplo, eles falam alguma coisa, essa é a verdade deles e ninguém pode ir contra. Por exemplo, a mãe de Jesus é virgem, morreu virgem. E teve só Jesus, mas morreu virgem. Mas não se pode perguntar sobre isso. Então, gente, são religiões. A religião católica é antiguíssima. Não estamos falando mal dela. Ela tem assim as suas situações boas, tem um lado positivo, mas parou no tempo. Não tem como segurar essa peteca. Não tem como. Então tá. Bom, o pior de tudo é que eles fazem uma confusão e as pessoas entendem do jeito que eles querem. Aí tá, beleza. Entendendo do jeito que eles querem e não podendo discutir o assunto, é justamente o que eles querem. Bom, e aí, na Bíblia, a gente encontra o início da criação de Deus. E é bem diferente do que foi explicado no nosso curso de biocibernética pela Lu, na sexta-feira passada. Muito diferente. A Bíblia está errada? Se a Lu explicou de uma maneira totalmente diferente, então a Bíblia está errada? Não. Mas a interpretação está errada. Adão, Eva e a cobrinha é uma peça simbólica que teve um final triste, né? O que aconteceu? A cobrinha seduziu a Eva. Sempre a mulher. Pode ver, a Bíblia toda, a culpa é da mulher. Tá? A cobrinha seduziu a Eva, que convenceu o Adão, que desobedeceu a Deus. A festa no paraíso acabou. Final, né, daquela era tão boa dos dois, da cobrinha também, que ela vivia numa boa lá, né? Mas eram dois privilegiados, né? Únicos habitantes do universo, que não é nem da Terra, né? Se fala do universo. Tá bom. Tal fato foi descrito dessa maneira porque o povo da época não tinha condições de entender, né, o que se pode explicar hoje, o que se pode mostrar hoje e já há algum tempo atrás, né? Essa peça ela tem um entendimento muito profundo. Essa peça, Adão e Eva, ela tem um entendimento muito profundo. E vocês podem encontrar em dois livros. Quer dizer, em muitos livros, né? Mas os principais. Exilados da Capela, do Edgar Armand, e A Caminho da Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Tá bom. Então, a gente não dá para entrar nesse assunto que a maioria das pessoas conhece, né? A gente está só chamando atenção para detalhes, né? Para ver um entendimento disso aí. Existe muita gente que luta ferrenhamente para defender o que aprendeu, tipo aquelas historinhas que a vovó contava, né? Quando a gente era criancinha. Ficou com essas histórias como se fosse verdade e defende achando que aquilo é certo, né?
interpretações fechadas, lacradas, que são crenças o quê? Crenças limitantes, cristalizadas há milênios. Tem pessoas que brigam há milênios para mostrar a sua opinião que está certa. E hoje completamente sem fundamento, né? Apenas querem defender o quê? A qualquer custo, uma teoria falida, como um ponto de honra, né? É aquele cara que ele fala uma coisa e aí 10 pessoas falam diferente e ele quer provar a dele. Por quê? Orgulho, né? Orgulho, é ponto de honra. E essa verdade fica sendo para ele absoluta, né? Não pode se mudar, não pode ser pesquisada e algumas religiões têm a pena diz que o cara está cometendo uma blasfêmia, né? Sacrilégio. Antigamente era expulso da igreja, porque o dogma ninguém pode tocar naquele assunto. Isso no século XX. E tudo isso, gente, nessas teorias foram criadas várias religiões. Estão aí até hoje pregando essa situação, né? Muito bem. Isso tudo é um segmento de quem? Escribas e fariseus, tá? E aí a gente já tem naquela época Jesus dizendo o seguinte: diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, fechais o reino do céu aos homens. Nem vós entrais e nem deixeis entrar aqueles que desejam. São cego-condutores de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Mateus capítulo 15, versículo 14. Entende? Então, o que fazem os escribas e fariseus já na época de Jesus? Eles tinham esses entendimentos de Moisés que Jesus já estava pondo uma outra conotação, não estava mudando. Ele falou que não veio mudar a lei, mas ele estava dando uma outra conotação. Mas os escribas e fariseus não aceitavam hipótese alguma e ficavam brigando e fazendo o povo seguir eles. E aí Jesus disse isso: vocês nem querem entrar no reino dos céus e nem deixar quem quer. Por isso que ele veio para tentar ensinar uma coisa mais plausível, né? Com uma conotação diferente. E a desculpa essa é legal, né? Está escrito na Bíblia. Não, mas está na Bíblia. Tá bom. Existem milhares de pessoas acreditando ainda, até hoje, que Jonas foi engolido por uma baleia e que acabou aparecendo vivo na praia. A pessoa acredita nisso, como uma história. Que um dilúvio que acabou com o mundo e salvou apenas Noé, a sua família, e um casal de animais de cada espécie daquela época, na sua arca. Acredito que foi exatamente assim. E aí nós perguntamos, vamos contar aqui um casinho para saber de quem que foi que aconteceu isso. Minha mãe era uma alta sacerdotisa e eu não conheci meu pai. Minha mãe me concebeu em segredo. Me colocou em um cesto de vime, calafetou com piche, onde não conseguiu sair, onde eu não consegui sair. Tá. Esse cesto foi colocado no rio, levou para longe até que uma mulher viu, retirou esse cesto da água e cuidou de mim.
De quem que eu estou falando? É ruim, né? Que a gente não pode ouvir o que o pessoal está pensando. Mas a maioria das pessoas vão dizer que é Moisés, né? É a história de Moisés. E não é de Moisés, gente. Essa história é do rei Sargão de Acádia, 2.300 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Moisés. Deixa eu ver a hora. Toda a Bíblia foi escrita seguindo padrões da literatura, mas da época, né? Segundo os costumes e tradições daquele tempo, que é completamente diferente de hoje, né? Isso significa que não pode ser lida ao pé da letra e muito menos como história. Tem pessoas, se entrar lá no YouTube, tem histórias em quadrinho sobre esses assuntos. Histórias em quadrinho. Mistura acontecimentos históricos com a literatura. Nós vimos um padrão que serviu para o rei, né? E para Moisés e para outros. Por quê que é tudo igual? Tipo hoje, eu preciso fazer um contrato de locação hoje. O que eu vou fazer? Eu não sei fazer. Eu entro lá no Google e vejo lá um contrato padrão. Eu vou fazer igualzinho, só vou pôr os nomes das pessoas, então acabou. É padrão. Naquele tempo era assim. Só que não tinha o Google, mas tinha o padrão. Então, os reis sempre nasceram de uma virgem. E o rei da época mandava matar as criancinhas. Para matar essa criança e ela não ser rei futuramente. Então, os pais dessas crianças tinham que fugir. Essa história lembra quem? Jesus, Moisés. Mas, se olhar na Bíblia, tem um monte de rei que conta essas histórias. Entendeu? E por incrível que possa parecer, no meio espírita, existem muitos espíritas fizeram essas leituras, né? Como se fosse uma descrição histórica, entendendo que aconteceu mesmo a virgindade de Maria Santíssima e a morte dessas criancinhas. Tem muita gente que está de luto até hoje, que acha que as criancinhas morreram mesmo. Eu, pelo menos, eu acreditava quando eu era católico. Não tinha outra explicação, né? E aí nós vamos mostrar para ver como o estudo é importante. Duas traduções na Bíblia, já é o Novo Testamento, hein? Duas traduções do mesmo texto. Uma foi traduzida por King James, está atualizado. Romanos, capítulo 4, versículo 25, diz o seguinte: Ele, Jesus, foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Aí, o mesmo texto, o João Ferreira de Almeida fez a tradução. Romanos, capítulo 4, versículo 25. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que fôssemos aceitos por Deus. Então, a gente vê aqui, qual que é a diferença da tradução? Um diz que Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados. E o outro diz que ele morreu por causa dos nossos pecados. Gente, isso é uma diferença, assim, extraordinária, né? Por quê? Quando diz
que morreu para pagar os nossos pecados. Então, na Igreja Católica, que não acredita na reencarnação, entre aspas, o pessoal que nasceu até Jesus para trás foram todos beneficiados com eu ia falar um negócio de político, esqueci. E que é da delação premiada lá, que os caras têm os benefícios, né? Foram todos beneficiados. Ficaram zero bala de pecado. Mas quem nasceu daquele momento que Jesus morreu, o ano 30 para ano 33 para frente, foram tendo seus pecados e não foi mais perdoado. Tá bom. É isso que está aí. Agora, já nessa outra tradução, fica mais claro que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Fica um pouco mais claro. Por quê? Né? Era tanto pecado que o planeta ficou incrustado com uma energia negativa muito grande. Né? Então, Jesus precisou vir para dar esse ensinamento e, ao mesmo tempo, a energia de Jesus como é que é? Aliviou a Terra daquela energia. E aí Ramatiz fala sobre isso. Existe um livro que chama-se Sublime Pelegrino. O livro é mais ou menos assim. Só fala de Jesus e fala dos 13 aos 30 anos. Fala de Jesus, principalmente de toda a programação para Jesus encarnar, não é reencarnar, encarnar na Terra. Então, Ramatiz diz que a chegada de Jesus, deixa eu ver aqui, que eu vou ler para ficar mais claro, né? Mas não tenha dúvida que esses acontecimentos aliviaram de uma forma grandiosa o karma negativo do planeta Terra. Motivo esse que se fala que Jesus veio pagar pelos nossos pecados, pois encarnados e desencarnados foram favorecidos com essa bênção da descida de Jesus. Então, está batendo, né? Que todo mundo foi beneficiado, não com o perdão dos pecados, né? Mas foi beneficiado com a energia de Jesus que aliviou o karma do planeta. Tá? E aí a gente vê a diferença. Como pode ter tanta diferença assim do Velho Testamento e do Novo? No Velho Testamento diz que Deus mostra, né, um Deus parcial, um Deus bravo, vingativo, destruidor. E no Novo Testamento mostra o quê? Um Deus de amor, misericordioso, Deus Pai. É bem diferente, né? Tá bom. Uma frase que Jesus pronunciou na cruz sempre me deixou intrigado, e eu tenho certeza que deixou a vocês. Algumas pessoas foram atrás e acabaram descobrindo. Outras têm essa dúvida até hoje, né? Para mim, essa matéria não fechava. E eu quero deixar bem claro que eu não fecho matéria nenhuma, né? É tipo assim, são caixinhas. Né? Eu tenho aqui uma caixinha, mas só viro ela assim, não tem chave, não tem nada. A qualquer momento eu vou olhar de novo. E vou fechando as matérias. Às vezes, lá embaixo, tem uma matéria que não fecha. Eu tenho que vir aqui, numa bem anterior, abrir, acertar aqui, para poder fechar outra caixinha lá. Nada está fechado, gente. Nada está fechado. Aos poucos, a gente vai entendendo isso. Então, isso que Jesus falou me deixava assim
não fechava essa caixinha, a outra tinha problema. Por que ele falou isso? E as palavras de Jesus na cruz, em aramaico, sem querer ter a pronúncia, né? Ele diz, Eli, Eli, Yama Sabatani. O que quer dizer isso? Foi traduzido, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Isso, para mim, queria dizer o seguinte, que Jesus estava esperando que Deus o salvasse da cruz, né? E não fez. Então, Jesus estava chateado com Deus, porque abandonou ele, deixou ele morrer na cruz. Mas, gente, por medo, seria até plausível, né? Um homem ter medo de ir para a cruz. Mas aí a gente lê a história toda de Jesus e verifica que medo era a única coisa que ele não tinha. A única coisa é brincadeira, né? Medo ele não tinha. Por quê? Quando Judas, na Santa Ceia, estava querendo falar com Jesus a respeito de alguma coisa, mas não tinha como explicar, e ele precisava sair de lá para conversar lá com Zerá, com aquele pessoal, os sacerdotes, ele ficava olhando para Jesus e uma hora ele levantou e Jesus falou para ele, Judas, vai fazer o que você tem que fazer. Isso é uma pessoa que tem medo da cruz. Talvez essa foi a última oportunidade do Judas de não errar. Pedro, quando foram pegar Jesus, Pedro tirou a espada de um dos guardas e foi para cima do guarda. Aí Jesus não deixou, né? Dizendo, Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Isso é quem tem medo? Se fosse eu, falava, Pedro, me salva aí, socorro. Pôncio Pilatos também sentiu aquela paz de Jesus, porque era diferente, né? Jesus era diferente de todo mundo. Então, Pôncio Pilatos também sentiu aquela paz e, achando que Jesus não se defendia, ele achou muito estranho, porque todos que iam lá se defendiam, queriam sair fora do problema. Então, ele disse com veemência para Jesus, você não percebe que eu tenho o poder de te condenar e de te absolver? Jesus, calmamente, com aquela brandura que ele tinha, disse o seguinte, você não tem nenhum poder sobre mim. Isso é sinal de medo? Falar isso para Pôncio Pilatos? Realmente ele não tinha mesmo, né? Tá bom. E a maior prova que Jesus não tinha medo e até não tinha aquelas dores que falam que ele teve violentíssimas e tal, ele estava se preocupando com os outros. Ele dizia lá na cruz para Maria e para João, João Evangelista que estava do lado, mulher, eis aí o teu filho. João, filho, eis aí a tua mãe. Estava preocupado? Estava com medo? Mas então, por que ele falou isso? Por que me abandonaste? E aí, o que quer dizer isso? Nós vamos verificar e vemos que Jesus estava recitando um salmo, né? Tem aqueles salmos de Davi que dizem até que não é de Davi, que Davi comprou. Bom, não vamos entrar nesse mérito, mas é um salmo bonito, né? E Jesus estava recitando. Quem quiser confirmar é o Salmo 22, versículo 1. E começa exatamente assim. Isso é só o começo, ele é grande. Meu Deus, por que me desamparaste? Era o Salmo, gente.
Então, esse salmo ele é conhecido pela tradição do povo hebreu como o Salmo do servo fiel ou o Salmo do justo sofredor. E aqui a gente precisa ler um pedacinho para entender exatamente o que é esse salmo. Nessa transição, os judeus acreditavam que o Messias seria um servo sofredor que encurvaria, que levaria nos seus ombros toda a carga de ódio, de sofrimento da humanidade. Enquanto não viesse esse Messias que sofresse pelos homens, que levasse nos ombros toda a carga de mágoa, de ódio, de agressividade do ser humano, não se implantaria na terra o reino de Deus. Portanto, no momento em que Jesus, na cruz, abandonado, com os discípulos atemorizados, aparentemente derrotados, pronuncia o Salmo 22. E aí ele deixa uma lição fantástica. A lição de que começava a instaurar na terra o reino de Deus. Não daquela maneira que eles esperavam, mas naquele momento, com o desencarne de Jesus, se instaurava na terra o reino de Deus. Será que foi uma única vez que Jesus recitou os Salmos? Dizem que na Santa Ceia, só na Santa Ceia, ele recitou 13. Então, ele gostava de recitar esses salmos. E na cruz, ele recitou esse. Saindo de Jesus, vamos para Ivone Pereira. Uma médium que escreveu vários livros, principalmente aquele Memórias de um Suicida. Esse livro é para pessoas que já têm um certo conhecimento, é um livro pesado. Então, Ivone Pereira, né, é detentora assim, de muitas mediunidades. E um dia, é até interessante, né? Um dia ela ligou para o presidente da Federação Espírita Brasileira, onde ela trabalhava, ele não estava. Então, ela falou com o vice-presidente. E falou assim, fala para o presidente, para o Vantuil, que eu vou fazer uma viagem. Mas como ela estava muito idosa, o vice disse, Dona Ivone, pelo amor de Deus, não vai viajar sozinha, deixa que a gente vai te acompanhar. E ela falou assim, simplesmente para ele, para onde eu vou, vocês não podem ir junto no momento, mas fiquem tranquilos. Quem vai me buscar é o Dr. Bezerra de Menezes. E vai ser às 22h30. Aí o vice falou, meu Deus, ela vai desencarnar. E realmente, às 22h30, ela desencarnou no ano de 1984. Ela soube, e nessa tranquilidade. E nós sabemos a hora que nós vamos ficar sem os nossos talentos. E o que acontece? Eu só falei esse caso aí porque nós temos desculpa para tudo, né? Bom, mais 5 minutos eu termino, tá? É mais ou menos essa hora, porque na quarta, como começa um pouquinho mais tarde, né? A gente tem desculpa para tudo, né? E até quem não sabe direito o que é karma e obsessor, coloca a culpa neles, né? E tudo que acontece é culpa do karma e dos obsessores. Você não está estudando aí, você não está dando atenção para as coisas que Jesus falou, você precisava ler isso, ler aquilo. Eu não tenho tempo, esse meu karma aqui não me dá tempo, esse obsessor e tal. Então, sempre essas desculpas, né? E aí, analisando bem a situação, o cara come mal, dorme mal,
respira mal, vive no sofá, principalmente agora, né, na pandemia, não se hidrata corretamente, né? 3 vezes por semana ele come miojo. Ah, com salsicha, então já é mais forte, né? Vive no McDonald's e no Marques Hambúrguer. Quem tem culpa dele passar mal? Os obsessores. Bom, ingere um monte de líquido, porque eu não sei quem que falou que Coca-Cola, suco, hein? Café, cerveja, cerveja, todo mundo. Ah, porque eu bebo muita cerveja, bebo muito líquido. Esses líquidos substituem água? Não. Todo esse líquido ele tem que ser filtrado. E o que sobra, ele não é igual à água que hidrata a pessoa. Então, diante desse caso, as pessoas ficam deprimidas, sensação de peso, cansaço, angústia. Angústia, a pessoa não respira bem quando ela tem muita angústia. E aí, ela com todos esses problemas, ela vai enfrentar o problema da filha. Você acha que tem a probabilidade de dar certo ela querer resolver um problema com a filha? Gente, o obsessor, o karma, será que é ele que obriga as pessoas a fazerem tudo isso? Né? É o obsessor que faz a pessoa ficar o tempo todo no celular e depois diz que não tem tempo. Aí abandonou a academia, abandonou o curso de espiritismo que iria começar, porque não tem tempo, karma, obsessor, né? Mas o tempinho lá para o churrasquinho, com os amigos, regado a loiríssima cerveja, né? Aí ele tem um tempinho. Não que ele não se deve privar dos prazeres que ele tem, mas ele tem que ter tempo para tudo, né? E não pôr a culpa no karma nem no obsessor. É tanta besteira que nem os obsessores às vezes aguentam e acabam indo embora, né? E vem outros. Bem, mas agora estão propondo para você mudar de vida. Você pode, você consegue, mas tem que ser já, né? Porque a resposta, quando se fala para a pessoa, você precisa mudar de vida, é o seguinte: é melhor deixar para a próxima encarnação. Eu já até estou acreditando em reencarnação, então deixa para outra. Entretanto, se deixar para outra encarnação, a coisa vai ficar difícil. E por quê? Dizem aqueles que fazem a viagem astral, como o Wagner Borges e outras, né? E essa que nós falamos do livro, né? A Ione também fazia essas viagens. Eles falam que a fila para reencarnar está maior do que quando tem greve de metrô, as filas de ônibus. Está maior para reencarnar. Cada vez menos gente tem filhos. Ninguém quer ter mais de 2, né? A maioria, um só. E aí, essa pessoa que falou que numa outra reencarnação, para deixar para outra encarnação, ela, naquele planejamento, ela chega e fala lá para o engenheiro: eu quero nascer numa família assim, tipo classe média, né? Onde eu posso estudar, fazer uma faculdade, ter acesso a algumas coisinhas aqui e ali, né? Então, aí eu vou poder mudar de vida. Quantas pessoas nessa classe querem ter filhos? Poucas, né? Quando querem, será que vão escolher justo essa pessoa que está querendo mudar de vida? Será que vão escolher ela com aquela fila toda que tem, né? E a pessoa, como falhou, vai estar no fim da fila, né?
E aí os engenheiros falaram, bom, vamos ver o que dá para fazer. Nós precisamos resolver esse problema aqui. Aí fala para ele, olha, classe média alta, sem chance. Está tudo ocupado. Deixa eu ver aqui, a classe média também não tem jeito. Tem uma moça aqui na favela, ela é viciada em crack, né? Ela topa ter 6 filhos. E aí cabe você. Vai nessa? Topa? É mais que óbvio que nós estamos desperdiçando muito tempo para fazer essas mudanças. E aí vai acontecer isso aí. Nós vamos numa situação difícil, né? Onde vai ser muito mais difícil do que a encarnação que nós estamos vivendo hoje. E aí Kardec, para finalizar, diz o seguinte: as nossas existências são solidárias. Você pode estar vivendo hoje acontecimentos de 300 a 400 anos atrás, com as mesmas pessoas, nas mesmas condições, com a mesma dor ou as mesmas alegrias. E você não consegue mudar. É só, gente. Terminou. Peço desculpa aí por alguma coisa, se ficou meio monótono. E passo a palavra para a chefe. Minha palavra? Vamos Ela lá. está dormindo? Alguém tem pergunta para fazer? Bom, primeiro vamos agradecer, né, o GG pela explanação. Tá ouvindo? Você gostou? Você gostou? Então, estou te agradecendo pela Tá explanação, ouvindo ou não GG, tá? gostei. Eu estou te ouvindo, você está me ouvindo? Ah, tá bom. Oh, meu Jesus. Bom, vamos lá. Alguém tem pergunta, por favor? Daniel, você está me ouvindo? Eita. Até o fone aqui, porque ninguém está me ouvindo, né? Tá me ouvindo agora, gente? Alguém responde, por Tô te favor? ouvindo, Fala se alguém Rita. tem pergunta, por Sim, favor. sim. Vamos, gente. Alguém tem alguma perguntinha para o GG? Ó, o Valdemir apareceu aqui. Pai Pode fazer a GG? pergunta. É Pai GG? Manda um abraço. Well, Vai fazer a pergunta ou não vai? Cara, você foi muito claro. Acho que não tem nenhuma aqui não, GG. Acho que o pessoal entendeu tudo. não? Tá. Você explicou Lá, isso é tudinho. bom demais, né? Hã? Eu só vou falar Bom. de biocibernética. Quem? Olha, tá vendo que eu falei de você, hein? Então você Você fica tá falando, melhor que a eu fico Bíblia. explicando as coisas aí que não tá de acordo, hein? Pelo contrário. Pelo contrário. Travou. Não, que não tá de acordo com a Bíblia. Ó, aqui estão escrevendo que foi muito bem explicado. Não tem pergunta, não. Só tá assim, amo demais isso, muito bem explicado. É isso. Então tá bom, né? Então eu faço uma pergunta. Todos já tinham ouvido Já vem. essa explicação Vai. de Jesus na cruz? Quem falou? É o Daniel que tá falando. Ninguém responde nada, gente. Mas quem que falou aí?
Eu faço uma Aqui pergunta. travou a pergunta. Pergunta de novo. Mas você não precisa vir assim, ó. Pode perguntar daí, Inês. Isso, pergunta de novo. Tá. A pergunta é a seguinte: todos já tinham ouvido falar sobre essa explicação, né, das palavras de Jesus na cruz? Quem não sabia, coloca lá no grupo que não sabia, só assim, não sabia para a gente ter uma ideia, né? E se é interessante falar sobre isso, né? Ou às vezes todas as pessoas já estão sabendo dessas coisas, né? E às vezes a gente acha interessante, mas acaba não sendo, né? Então, olha, a Maiara... Não, então quem sabia, põe também. Assim a gente tem uma ideia, né? Letícia, eu não sabia. Tá. Ó, eu não sabia, eu também não sabia. Eu não sabia. Eu já sabia. Só uma pessoa aqui que falou que sabia. Eu acho que a maioria não sabia, gente. Então, é legal, né? Porque é uma coisa muito Tá bom? importante. Né? Tá joia. Então, fica assim, né? Se alguém tiver algum... Responde essa pergunta que eu fiz Tá bem. né? E se alguém tiver alguma outra pergunta que possa fazer. A Samara quer saber se ela pode falar. Fala, Samara. Oi, boa noite. Então, uma vez eu li um livro do Neville Goddard, que ele, durante um bom tempo da vida dele, ele fez um estudo ele era judeu, né? E aí ele fez um estudo muito profundo da Bíblia com um judeu, e aí ele pega esses estudos, o entendimento bíblico como uma forma de fato filosófica, né? Mitológica mesmo, né? E aí ele, não interpretando ao pé da letra, então é como se aqueles ensinamentos fossem quânticos, sim, né? Tivesse a ideia do quântico. É bem interessante o Neville Goddard, porque ele pega de fato os ensinamentos de forma filosófica, não literal, como a gente aprende, né? Como a gente aprende a vida toda a Bíblia. É bem interessante. Mas é por aí mesmo. Né? Não é uma história que eles estão contando, né? E a gente entendia como uma história, né? Tá bem, então. Por enquanto aqui é só, GG, não tem mais nada. Então tá bom, pode encerrar. O Valdemir tá falando. Achei que você não tinha ouvido. Fala, Valdemir. Ô, Getúlio. Eu não vou fazer a pergunta, senão vai ser muito longo, vai se prolongar. É só assim, tem muitas visões sobre isso, né? Essa visão que o Getúlio passou foi mais da Bíblia, né? Do catolicismo e tal. Mas eu já li outras matérias, tal, falando sobre a vida de Jesus em um outro parâmetro, né? Na Rádio Boa Nova de Guarulhos, tinha um senhor, tinha um programa que chamava Abrindo a Bíblia. Então, ele era um pesquisador e ele foi lá na terra de Jesus, tal, onde supostamente ele viveu, tal, e ele trazia as traduções em aramaico, né? Então, muita coisa não batia. Você já viu isso, Getúlio, essa programação? Dele eu não vi. Eu vi Conhece o Dr. Haroldo Dutra Dias? Você já ouviu palestra dele, né? Então, ele é um cara que ele sabe aramaico e, recentemente, ele fez a tradução do Novo Testamento. Mas ele fez de um jeito
que ele foi lá também pesquisar, né, os momentos, né, da vida de Jesus. Então é muito interessante. No rodapé ele vai pondo, né, as observações. E a gente tem o livro do Ramatiz, né, onde ele explica também de uma maneira que a gente aceita como doutrina espírita. Qual que é? É o Sublime Peregrino. Ah, tá. Tem na biblioteca também, nossa. Porque, infelizmente, foi tão manipulada a vida dele, né? A Bíblia mesmo foi acrescentada Só fake news, palavras, bicho. foi retirada, foi complicado. Então, é por isso, né, que a gente tem que se dedicar, porque senão a gente fica com essas histórias, né? A gente fica até hoje. É. E você vê como que pode existir uma religião ainda, né, que prega Adão e Eva como história, né? Não fica complicado? E aí a gente vai descobrir que Adão e Eva é uma coisa muito profunda, né, que tem vários livros contando essa história, essa situação toda, né? Falando até sobre a Então, raça adâmica, né? exato. Então. O que essa Maria falou? Que é fake news. É fake news, Fake news, mesmo. é isso mesmo. Muito, Não, e muito Adão fake e news. Eva Muito. é a nossa polaridade, é o nosso masculino e feminino, né? Que vive na gente. É a ação e a introspecção, né? Tem que ser Só que entendido dessa tem a forma, né? história, né? A história dos exilados da capela, que é a raça adâmica. A raça adâmica, ela não foi a primeira, como a Igreja Católica fala. Mas, naquele momento que os exilados da capela vieram para cá, se formou a raça adâmica. Então, o que está lá na Bíblia é interessante, só que é algo que foi escrito há muito tempo e que a interpretação foi feita muito tempo depois. Né? E foi muito manipulado, né, Getúlio? É os interesses, né? É. Inquisição e tudo isso que a gente teve. Mas, Porque, graças a Deus, a gente hoje só não sabe quem não quer, porque a gente tem... Lógico que tem que tomar cuidado com a internet, né? Mas a gente tem internet, a gente tem os centros espíritas explicando, tem os cursos, essas aulas que a gente está dando. Então, hoje, a pessoa vai entendendo tudo que está lá na Bíblia. Vai entendendo que é importante. A Bíblia é importante. eu já vi uma matéria falando que no Antigo Testamento falava sobre reencarnação. Na Bíblia. E foi tirado. Você sabe alguma coisa sobre isso? Você tem? Foi tirado. Porque existia a mulher do imperador, que ela era cortesã, então ela achava um absurdo que ela viria a reencarnar, talvez como uma negra, ou talvez como uma pessoa pobre. E ela era pobre, né? Quando ela casou, ela era pobre e aí ficou rica. E ela simplesmente mandou matar todas as prostitutas porque era amiga dela. E aí iam contar a situação dela. Então, ela exigiu que o marido tirasse da Bíblia a reencarnação, que ela achando que tirando da Bíblia ela estava livre da reencarnação, entendeu? E aí esse imperador chegou no Papa e deu um cheque-mate e esqueci o nome do Papa. E ele simplesmente tirou da Bíblia. Quer dizer, como que você vai tirar algo da Bíblia? Então tiraram a reencarnação e puseram ressurreição. Porque reencarnação é uma das poucas religiões que não fala sobre isso, é o cristianismo, né?
todas as religiões, incluindo do Oriente, todas são reencarnacionistas, né? E a gente sabe que Jesus foi para lá um tempo, dar uma estudada lá. Então, e isso mudou tudo, né? Na verdade. Nossa Senhora. Essas coisas, se as pessoas hoje tivessem essa visão que o espírita tem, que a vida continua, teria evitado um monte de problemas, né? As pessoas fazem as coisas sem comprometimento, ou mesmo tirar a vida, né? Morreu, acabou, então, né? Felizmente, isso teve um desfecho muito complicado, né? Por conta disso. E é o católico, né? A gente tem que deixar claro que é o católico, o protestante, porque não é o cristão. Às vezes as pessoas confundem, fala cristão, o católico é cristão. Não, cristãos são todos nós, né? O espírita. Quem não é cristão é o budista, cristão budista, né? Sim. Mas a maioria das religiões são cristãs. Católica, protestante, a espírita, e outras mais são cristãs, né? Mas eu digo assim, né, só dentro do catolicismo e do protestantismo é que tem essa visão, né? Que foi manipulada, né? Sobre a reencarnação. Né? É melhor terminar isso, senão já é 21h49. Muito Depois a bem. gente conversa em off. Aí em off eu vou cobrar dele, viu, Lu? Tá, pode cobrar. Aí você me dá umas aulas 10 particulares aí. centavos. Cobra 10 ele aí, talentos. cobra mesmo. Cobra. Então tá bom. É isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? E o que você falou, GG, que é para escrever lá no grupo? Se a pessoa já sabia dessa explicação das palavras que Jesus falou na cruz, por que me abandonaste? Ah, só isso? Meu Deus, por que me abandonaste? Ó, e se tiver alguma dúvida. Então tá bom. Então nós vamos encerrar. Quem você vai escolher aí para fazer a oração? Eu não vou escolher ninguém, sendo que a pessoa não vem mais na aula. Ai, ai, Jesus. Pergunte se alguém quer fazer, senão você faz. Eu nem vou perguntar porque ninguém vai querer mesmo. Então eu vou tirar aqui meu vídeo. Então vamos agradecer a espiritualidade maior pelos ensinamentos, né, pelo aprendizado, por mais uma noite dentro dessa egrégora de luz, por tudo aquilo que nos sempre é proporcionado, que não é somente as palavras, mas também as energias que vão nos auxiliar também no nosso dia a dia. Enquanto estamos na aula, a espiritualidade sempre vai trabalhando em cada um de nós. Por isso é sempre bom e importante estarmos reunidos nessa luz. Então vamos agradecendo por todo esse auxílio, esse amor, essa misericórdia, essa dedicação, todas as coisas que a espiritualidade nos proporciona. Agradecemos aos nossos amados irmãos de luz e agradecemos ao Getúlio pela explanação de hoje. Agradecemos a participação de cada um aqui e vamos pedindo a espiritualidade que abençoe ainda mais a nossa casa, as nossas famílias, para que tenhamos uma noite de sono com muitas bênçãos, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem. Então,
muito obrigada, gratidão a todos pela participação, gratidão pelo GG, gratidão a cada um de vocês, viu? Fiquem com Deus, obrigada, um abraço para todo mundo, tá? E até sexta, viu, gente? Para quem vai vir, É quem vem sexta. na sexta, é claro, né? Para quem vem na sexta. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Lê, saudades, Lê. Saudade, Sá. Beijo. Beijo. Beijo, gente. Beijo. Beijo.